nome é Eduardo Toneto Picarelli, eu sou juiz federal aqui na 4ª Região desde 1994. Sou um dos tantos felizes usuários do sistema EPROC, né? Uso o sistema desde a sua primeira versão. Tive a oportunidade já de coordenar o sistema, a coordenação geral do sistema de 2013 a 2017. Mais uma vez fui convidado e estou na coordenação do sistema eletrônico EPROC. O EPROC realmente foi uma grande revolução, né, em termos de tramitação processual na Justiça Federal da 4ª Região. E, sem dúvida nenhuma, é um sistema que, desde o seu início, né, houve a preocupação quanto ao seu desenvolvimento para que fosse um desenvolvimento realmente colaborativo, em que as pessoas que iriam usar o sistema tinham que ser ouvidas, para que os técnicos pudessem saber exatamente o que as pessoas gostariam que o sistema tivesse, né, em termos de funcionalidades, em termos de regras de funcionamento. E o EPROC, ele foi evoluindo. Isso é uma característica do EPROC, né, um sistema que nunca parou, ele foi sempre tendo uma evolução constante ao longo do tempo. Ele começa com uma versão 1, uma versão que nós adorávamos, né? Nós usávamos a versão 1 lá no juizado especial, apenas nos juizados especiais, e nós adorávamos essa versão. E eu lembro que quando, um pouquinho antes de começar a ser implantada a versão 2 do sistema, que começou lá por 2009, eu estava como auxiliar na coordenação dos juizados especiais, e houve um movimento dos juízes e dos juizados não querendo a versão 2, a nova versão do EPROC. Nós, então, na COGEF, nós até resistimos um pouquinho, não, deixem nós por último, nós já estamos usando já a versão 1 do sistema. Mas tão logo enfim, passou um tempo, nós lá em 2010, finalzinho de 2010 e 2011, migramos, então, para a versão 2 do EPROC, que foi, vamos dizer assim, a grande virada, a grande evolução do EPROC, que foi essa versão número 2. Foi uma versão reconstruída do sistema, com bases na versão anterior, com algumas ideias da versão anterior, mas com uma tecnologia totalmente nova, muito mais moderna, né? E essa versão, então, ela começa a ser implantada, implantada em toda a 4ª Região, em todos os tipos de processos. E mais uma vez, né, tem todo um trabalho da equipe da TI, do nosso, então, coordenador, doutor Tejada, né, sempre à frente do EPROC, divulgando, fazendo treinamentos de usuários internos e externos, e o sistema, então, ele, como eu disse, sempre em evolução constante. Em 2013, eu tive a honra de ser convidado pelo desembargador Tadac para coordenar um sistema. Para mim foi um grande desafio, né, porque vinha de uma coordenação de um craque, o Tejada, que é o pai do nosso sistema de processo eletrônico, que a gente brinca, né, mas foi um período, assim, desafiador e, ao mesmo tempo, assim, muito rico também, né? Eu me lembro muito que foi nesse momento em que nós viramos uma chave importante do EPROC, que foi a ideia de ter dentro do sistema um editor de textos. Até então, o EPROC não trabalhava com um editor de textos dentro, internalizado ao sistema, né? E nós, então, começamos a desenvolver o projeto de EPROC. Quando a equipe chegou para mim e falou, doutor, nós estamos com a ideia de fazer um novo editor. Eu falei assim, olha, tem que ser melhor que o sistema que a gente usa hoje, que era o GED, que é um sistema que era integrado ao EPROC, mas não era dentro do EPROC. A minha única questão era essa, tem que ser melhor. E foi muito melhor, né? Então a equipe desenvolveu, e a equipe se dedicou, fez um super sistema, um super editor de texto, inigualável, não existe atualmente, nós estamos falando em história, né? Hoje, em 2023, acho que não existe sistema de processo judicial eletrônico que tenha um editor tão rico e tão inteligente quanto o editor do EPROC. E aí eu faço o grande gancho, né? Nós temos um dos grandes sucessos do EPROC, não é só essa integração que é permanente entre a equipe de TI e a equipe das áreas judiciárias, né? Que nós chamamos de equipe de negócio, e mesmo os nossos usuários externos, advogados, Polícia Federal, enfim, e tudo mais. Ter uma equipe de TI que é maravilhosa, né? Altamente qualificada,
técnicos assim incríveis e que também, com o longo do tempo, foram aprendendo e foram conhecendo um pouquinho de processo também. E nessa e sempre com essa característica, né, de facilitar a vida do usuário, criar funcionalidades que o beneficiem e sempre com essa ideia de evolução constante, né? Hoje nós estamos num momento muito interessante, mais um momento muito interessante do EPROC, né? Que é o momento em que nós estamos tratando dos movimentos, das automatizações. Estamos introduzindo automatizações no sistema. O sistema começa hoje, começa a partir deste ano a ter a possibilidade de fazer movimentos automatizados, ou seja, o processo começa a andar sozinho, né? Talvez daqui a muitos anos, ou alguns poucos anos, quando nós formos ver esse vídeo, nós vamos dizer assim, olha, nessa época isso era uma grande evolução, ou talvez daqui a 5 anos não seja nada em termos de tecnologia, mas a verdade é que hoje é uma grande evolução para nós essa possibilidade de fazer movimentos, andamentos automatizados do processo, né? Aquelas atividades meramente burocráticas passam a ser desempenhadas pelo sistema, aliviando os nossos juízes e servidores de tarefas altamente burocráticas e colocando a capacidade dessas pessoas para o desenvolvimento de trabalhos mais complexos e que exigem uma inteligência mais profunda e tudo mais. Então, essa é uma outra grande virtude do nosso sistema, é o de nunca estar parado, de estar numa evolução constante. E quando nós comentamos isso com outras pessoas, as pessoas sempre realmente ficam maravilhadas com isso, com essa característica, né, com essa virtude, com essa coisa muito própria da quarta região, que é a ligação direta com a tecnologia, né? E isso foi algo que é bom que seja dito, acho, em termos históricos. Isso foi plantado pelos nossos gestores. Então, lá atrás, quando os nossos presidentes de tribunais, lá no início desse século, o ministro Teori Zavascki começou a ideia de implantar o processo eletrônico, o desembargador Wilson Darós, que chegou em 2009, e eu sempre lembro assim, de uma frase que a servidora Patrícia Valentina, que é a criadora de um outro grande sistema que nós temos aqui na quarta região, que tem mais de 400 órgãos no país, que eu sei, né? Ela falava que o doutor Darós, então presidente do TRF4, disse, né, façam um novo sistema de processo eletrônico e façam um novo sistema de processo eletrônico administrativo. Quer dizer, isso está no DNA da quarta região. Está na cultura da quarta região. E talvez aí o grande sucesso, né, da quarta região em termos de estar sempre à frente na tecnologia, no desenvolvimento do seu processo eletrônico, que hoje já está em 9 tribunais, né, estamos partindo aí, quem sabe, para a implantação no 10º tribunal, e isso mostra assim, o sucesso desse sistema. E o bom disso é saber que nós fazemos uma pesquisa de opinião e os elogios são... A avaliação do sistema é muito elevada, é muito boa, né? E isso fica bem nítido quando se fez a implantação, tanto aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi um pedido da advocacia. Ou seja, os próprios usuários externos do sistema pediram para que esses tribunais implantassem o nosso sistema de processo eletrônico. Enfim, o EPROC, não tenho dúvida, é um orgulho para nós, é um case de muito sucesso, e é o que tem nos feito, tem proporcionado, sem sombra de dúvidas, que a jurisdição, né, que a entrega da prestação jurisdicional para o cidadão seja sempre muito séria e muito eficiente. E como foi importante nós termos passado um período de pandemia com um sistema tão eficiente. O que nós precisamos fazer no EPROC durante a pandemia para viabilizar alguns atos presenciais, a equipe atuou e fez muito rapidamente. Então, nós deixamos de fazer muito poucas coisas durante o período da pandemia, e todos sabem que durante o período da pandemia tudo ficou fechado, né? Os fóruns ficaram fechados, nós todos em teletrabalho compulsório, e mesmo assim, a grande maioria dos processos foram movimentados. Pagamentos foram realizados via sistema eletrônico. Foi o que nos permitiu trabalhar durante um período tão triste da humanidade, né, e foi o que nos permitiu fazer com que os processos seguissem
continuassem tendo um andamento regular, e nós conseguimos fazer, assim, perícias, inúmeros pagamentos de precatórios e RPVs, e era necessário, né? As pessoas estavam, muitas delas, sem emprego nesse período, né? Devido à própria pandemia. Nós implementamos um fluxo para trabalhar as questões do auxílio emergencial, né? Que algumas ações foram ajuizadas, mais de 40 mil processos, e graças a termos um processo eletrônico realmente que funciona, nós conseguimos atender a população nesse período tão triste, não só do nosso país, mas da humanidade, né? E hoje, então, nesse retorno, a gente só tem a dizer assim, o EPROC sempre evoluindo, né? Um sistema que realmente nos orgulha. Eu tenho um orgulho muito grande da nossa TI, que é capaz sempre de transformar os nossos desejos, as nossas necessidades em regras de sistema, o que nos permite fazer sempre um trabalho melhor, mais eficiente e mais sério. Enfim, a história do EPROC, o EPROC realmente mudou a forma de trabalho da Justiça Federal da Quarta Região ao longo desses 20 anos.